Então, as experiências vividas na família, elas contribuem para o indivíduo atingir a maturidade. Então, é na família, nas experiências familiares que a gente atinge a maturidade. E se a família ela está desestruturada de alguma forma, seja emocional, psicológica, financeiramente ou em qualquer outro aspecto, ela vai ter dificuldade em amadurecer, né, em transformar os seus indivíduos, em gerar nos seus indivíduos um crescimento, uma maturidade para a vida. Então aqui se referindo aos pais, né, o texto que eu usei foi Efésios 6:4. O papel dos pais como exemplos de vida e agentes da interação familiar é essencial ao cumprimento desse propósito. Então, algo que nós precisamos aprender, entender e lembrar sempre é que os filhos, tem um ditado que desde criança eu ouço, é que a fruta não cai longe do pé, né? Então, os filhos, querendo ou não, tendo uma cabeça diferente ou não dos pais, eles vão se tornar no futuro aquilo que os pais são no presente. Então, aspectos da personalidade do pai ou da mãe e até situações que eles presenciam na caminhada deles dentro da família vão acabar se tornando uma rotina lá no futuro, na vida adulta deles. Tá? Isso é batata, não tem o que fugir disso aí. É verdade mesmo, acontece mesmo. Então, os pais são exemplos de vida e eles são agentes da interação familiar e são essenciais ao cumprimento desse propósito. Tá? Então, os filhos serão espelhos dos pais no futuro. Os pais só conseguirão forjar o caráter dos filhos e prepará-los para a vida se tiverem Deus como Senhor e usarem com sabedoria a autoridade que Deus lhes deu. Então, nós precisamos aprender como pais, né, que a autoridade não é abuso de poder. A autoridade não é ser um ditador. A autoridade é sabedoria concedida por Deus para trazer os filhos para perto de Deus e não para afastá-los. Então o texto de Efésios 6:4 diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, tá? Então falta de sabedoria. Antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então Deuteronômio também, capítulo 6, se não me engano, versículos 6 e 7, ele fala que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho, seja no caminho, dentro de casa, ao deitar e ao se levantar, né? Então, em todo tempo, temos que estar ensinando os nossos filhos o caminho de Deus. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velha jamais se desviará dele. Então, o papel dos pais na instrução espiritual é muito importante. É muito importante para formar o caráter e a personalidade dos filhos, tá? E um exemplo de vida também. Então, temos que estar sempre nos avaliando. Quais são as bases para construir uma família segundo o plano de Deus? É bem simples, ó, as bases para se construir uma família segundo o plano de Deus. Primeira, a direção de Deus em sua palavra. Então nós temos a palavra de Deus como manual de instruções, uma bússola que vem nos mostrar aonde nós temos que chegar, né, o que nós temos que fazer. Exemplo, Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, onde fala sobre essa interação entre a esposa e o esposo. Fala lá que a mulher deve ser submissa ao marido e que o esposo deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Então são orientações da palavra de Deus. É uma direção. Então seria interessante você pegar aquele texto, nós pegarmos aquele texto ali e tirarmos dali as aplicações práticas para a nossa vida familiar e viver, né, se esforçar para viver. Não estou dizendo que isso é fácil. É tudo uma construção, nada acontece da noite para o dia, mas a dedicação vai fazer com que o sucesso chegue, tá? Segundo, a resposta à oração. Orar, pedir para Deus. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, ter a direção da palavra de Deus, esperar a resposta de oração, né? E como é que eu sei que Deus está respondendo? Quando você tiver paz no teu coração com relação àquele assunto. O texto é muito claro. A paz no nosso coração é Deus quem coloca quando estamos pedindo por algo e aquele algo vem na oração, a gente se acalma com aquilo, tá?
E o sucesso pela obediência. Josué é um exemplo disso. Josué 1,7, Deus falando com ele, diz assim, ó: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Amados, para encerrar então esse nosso estudinho aqui, essa nossa reflexão. Quando nós agimos pela nossa razão ou pela nossa emoção, nós quebramos a cara, tá? Agora, quando nós agimos pela palavra de Deus, quando nós pegamos a palavra de Deus com relação àquela questão, aquele assunto, aquela situação, e nós vamos pela palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. É o que Deus estava falando para Josué aqui e fala para nós também hoje, tá? Nós temos que ser corajosos, ser fortes e cumprir toda a lei de Deus, ou seja, buscar viver a palavra de Deus na nossa vida, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas simplesmente ir naquela direção, e assim tudo que a gente fizer será bem sucedido, vai dar certo, tá? Então Deus, ele não é falho, Deus é perfeito, Deus, ele não existe um texto bíblico que diga que Deus perdeu algo, né? Alguma batalha, alguma coisa. Deus é um Deus de vitória. Então, se nós queremos ser vitoriosos também nesta área da família, nós precisamos pegar a palavra de Deus e no que diz respeito à família, entender aqueles textos e botar em prática, esperar a resposta de Deus em oração e ser obedientes à palavra de Deus, tá? Então, que essa palavra possa te abençoar, que essa palavra possa estar esclarecendo ao teu coração e nos ajude compartilhando, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo.